Esse aqui foi o meu resultado depois que eu comecei a utilizar robôs nos meus negócios. Olha só, vou abrir aqui a minha conta do Banco Inter. Como você pode ver aqui, eu tenho mais de R$ 1 milhão investidos. E eu quero mostrar para você que você também pode fazer isso. Olha aqui o meu saque semanal. R$ 30 mil, 10 mais 10 mais 10. Você também pode ter esses mesmos resultados se você seguir as estratégias corretas. Clica no botão aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. Aí o cara fala, álcool é bom pra dormir. A pior coisa que tem pra dormir é álcool. Bate a cabeça na parede que é melhor que álcool. O álcool é uma das piores coisas pra dormir. Tô brincando, tá? Não bate a cabeça na parede, mas o álcool é uma porcaria pra dormir. Por quê? Ele além de ter uma meia-vida curta, quer dizer o quê? Ele dura pouco, você vai tender a ter um micro despertar. Ah, mas eu dormi a noite inteira, mas você teve micro despertares com muito mais frequência. Ele destrói a arquitetura do sono. É que o pessoal, como ela dá aquela deprimida, né? Ela fica meio... ela deita rápido e dorme rápido. Isso. Encurta a latência de começar a dormir, mas o resto ferra tudo. E aí prejudica a formação de memória. Né? Nossa, tem tanta coisa para falar. Vamos embora. E aí, que mais? Eu estava falando sobre a alteração do álcool. Daí o que acontece? A pessoa tem essa alteração crônica que pode causar tanto abstinência, mas isso é mais para frente. A maioria deve demorar para a galera ter isso. Vai levando... Homem é mais demorado, mulher é um pouco mais rápido, na média. Não porque é biológico, é teste, o pessoal estuda e vê que é. Porque tem várias razões possíveis. Não sei bem porquê, mas mulher só sabe o que acontece. É diferente. A gente vai olhar, na média, mulher é bem diferente, várias coisas, é muito mais rápido. Mulher tende a ter muito mais... Mas vou falar uma coisa que não posso deixar de falar. A gente tem hoje uma coisa que me tira... Assim, se eu penso muito nisso, eu fico puto. Porque eu me sinto enganado. Porque eu demorei para perceber, mesmo depois de já ter sido psiquiatra, para olhar... Porque a gente aprende as coisas, a gente não para refletir coisa por coisa, né? Mas assim, o que se diz? Eu lembro que até eu perguntava para professores meus, professora, mas o que você considera beber, na tua opinião, não o que está no livro, beber normal, assim, que não é exagerado? A resposta dela foi, é só ver como é que você e seus colegas bebem. Mas eu olhava colegas meus que não dava para chamar de normal. Mas assim, o que os órgãos regulatórios, vamos dizer assim, os regulatórios não, os órgãos de saúde que recomendam para a gente, vamos dizer assim, o que seria um uso moderado? Eles se baseiam num número que foi trazido pelo NIAAA, que é uma entidade americana de estudo de álcool. E ela fala que uma dose moderada, de baixo risco, seria até 3 doses por dia sendo mulher, e não passando de 7 doses por semana. E o homem até 4 doses por dia, não passando de 14 doses por semana. O que é uma dose? Uma dose é mais ou menos uma dose. Dá entre 10 e 13 gramas de álcool, varia. No Japão, uma dose tem 7 gramas de álcool. Na Rússia, tem 14. Então varia, dependendo do lugar. E aí o que acontece? Essa quantidade que é dita como consumo moderado, ela aumenta brutalmente o risco de ter derrame, o risco de ter cardiopatia, problema no coração, o risco de ter, por exemplo, se uma mulher toma 5 cervejas por semana, ela pode tomar isso uma por dia ou 5 numa vez só, uma mulher. Uhum. Ela vai ter um risco de câncer aumentado entre 4% e 14%. Porque varia os estudos. É certo, entre 4% e 14%. Quanto mais ela beber, mais. Câncer de mama. O risco de câncer de mama vai aumentar. Vamos dizer assim, vamos pegar 10% no meio ali, 10%. 5 cervejas por semana é moderado, mas aumentou 10%. Se ela toma 10 cervejas por semana, 20%. Caramba, cara. Por quê? Porque o álcool ele é uma substância que, além de ele promover metilação do DNA, que faz o DNA precisar ter mais atividade replicatória, ele aumenta o risco de câncer, de quase todos. Principalmente cabeça e pescoço, próstata, mama. Né? Quase tudo. E aí, ele ao mesmo tempo, ele diminui a atividade de células anticancerígenas, que atacariam células do câncer. Então, ele aumenta muito o risco de câncer. Então, isso numa dose que é dita saudável por esses órgãos. Saudável. E daí eles olham para tua cara e falam, Lutz, eu como médico aqui, eu vou te dizer que você pode ter esse risco de câncer. Lutz, eu não quero dar uma bola fora. A tua mãe é viva? Não, assim, é viva. Tá. Porque daí você fala, você diria assim, porque daí pode ser uma bola fora muito grande. Né? Fala assim, não, cara, minha mãe teve um problema. Engraçado. Ia ser desconfortável. Mas assim, pensa só. Pensa alguém que você ama.
Porque quando a gente pensa na gente, a gente tolera muito mais risco. Verdade. Tolera muito mais risco. Eu, tudo bem. Agora, o meu filho, você tá louco? Me arrepia falar, velho. Pensar nisso. Agora, pensa em alguém que você ama. Sei lá, vou imaginar, presumir que você ama a sua mãe e você não quer que ela vá mal. E aí, pensa, todo mundo dizendo para ela, e a melhor informação que ela vai ter, se ela não for muito a fundo, é que ela pode ter, talvez, 20%, né? São 7 por semana, 10% a mais de risco de câncer de mama. E aí, em outubro, todo mundo vai usando aquela camisetinha de outubro rosa. Ah, que bonitinho. E aí, no Natal, aniversário de Jesus, bebe. Ano novo, comemorar um novo ano, bebe. Ah, não, na Copa do Mundo, enche a cara. Normal, Vitor, é normal. Eles estão dizendo que, olha, Lutz, tua mãe se ela morrer com câncer de mama, pra gente não faz tanta diferença. Eu vou dizer que isso é suficiente. A pessoa que tu ama, ela entra na estatística. A estatística que eu estou dizendo para você que é tolerável. Eles olham pra tua cara e estão dizendo, olha, esse tanto você morrer, você não precisa nem ficar sabendo. Eu estou dizendo para você que é pouco. Você pode achar muito ou pouco, mas se você não tiver o dado absoluto, eles estão dizendo para você o quanto é muito ou pouco para a tua vida e para a vida da tua família. Isso é muito, isso é pouco. Sendo que, 5 cervejas, cara... Para um homem seria quantos? Cara, qualquer quantidade de álcool aumenta o risco de várias doenças. Qualquer quantidade de álcool. A gente teve... E assim, principalmente, teve um estudo que foi um tapa na cara de pessoas... Assim, deixa eu contar uma coisa. Um tempo atrás, até talvez uns 10 ou 15 anos atrás... Se eu não me engano, tá? Não lembro exatamente a data. Saiu um grande estudo, muito grande, populacional, para falar o que era saudável ou não. Esse estudo foi mostrar assim, são estudos assim para ver o que as pessoas podem... comer ovo é saudável? Leite é saudável? Não sei o que é saudável? Porque tem que saber, né? A gente precisa estar pesquisando para ter ideia, para poder falar alguma coisa. Álcool é saudável? E esse estudo mostrou que o álcool tinha uma curva em J para a saúde. O que é uma curva em J? Imagina aqui que tem um gráfico, né? Aqui é a quantidade de risco e aqui é a dose. Tá. Então, se eu bebo um pouquinho, abaixa meu risco de ter doenças. Se eu bebo mais, aumenta o meu risco de ter doenças. Então, imagina um J. Tá. A curva em J invertido. Não, J... Deitado. J. Agora, é que falando assim com tanta pressão, a gente se perde um pouco nos detalhes. Mas é curva em J, né? Vai fazer um J, isso aqui é um J. Isso aqui é um J. E o que acontece? Aí, qual que é a leitura disso? Beber uma dose de vinho no almoço é saudável. Faz bem para o coração. E olha, faz bem para o coração mesmo. Uma dose faz bem para o coração. Diminui, por exemplo, alguns riscos de saúde. Por exemplo, pode diminuir um pouco o risco cardíaco se for uma dose só. Só que essa mesma dose que diminui um pouco o risco de cardíaco aumenta o risco de ter um derrame. Derrame cerebral é um problema cerebral vascular, né, que tem a ver com vasos de sangue, que faz a pessoa ficar, por exemplo, acamada, vegetativa. Então, estão dizendo para mim que se eu fizer isso, melhora um pouquinho, quase nada, meu risco cardíaco e aumenta um pouquinho a minha chance de que a minha família precise limpar a minha bunda. Beleza, isso já era o dado que tinha. E mesmo assim, é que esse dado veio pela metade. Não mostraram todos os acometimentos que estavam associados a isso. Mas o pior disso é que foram olhar agora, recentemente, para esse estudo e perceberam que a amostra desse estudo não era a população média. As pessoas próximas a nós não necessariamente são a população média. Uhum. Mas eu imagino que você, uma pessoa jovem, faz jiu-jitsu, se exercita e tal. Seus amigos todos se exercitam? Todos. Impressionante. Mas isso não é a média, você sabe disso? Na maioria das pessoas numa bolha, todo mundo se exercita. Isso é muito legal, muito positivo. Mas vocês conseguem olhar que não é todo mundo. Agora, imagina que pegam só você e os teus amigos. E aí vão ver em vocês que se exercitam. Essa curva em J talvez aconteça. Por quê? Não por causa do álcool, mas por causa da alimentação saudável, por causa dos exercícios. Então, esse estudo antigo tinha esse viés. Agora eu vou falar uma parada muito extrema. Agora eu vou falar primeiro desse outro estudo, mais recente, do início desse ano de 2022, que pegaram um banco do Reino Unido de 36 mil pessoas. Né? Um estudo observacional, não é o melhor de todos, né? Teria que fazer um teste, mas é difícil fazer um estudo controlado com álcool. Mas é um estudo observacional que pegou 36 mil pessoas, né, do Reino Unido,
entre 35 e 55 anos, e foram avaliar como o álcool interagia com exames de imagem cerebral, ressonância magnética cerebral. E constataram nesse estudo que mesmo quem bebia moderado, bebia pouco álcool, tinha redução mensurável em várias áreas do cérebro. Substância cinzenta e substância branca, principalmente no neocórtex da região pré-frontal. Então, quer dizer, qualquer quantidade de álcool reduz seu cérebro. Prejudica. Porque, e você sabe então qual que é o órgão? Então não existe dose saudável. Saudável não existe. Eu falo isso e tem gente que fica brava. Ai, Vitor, você tá falando que o álcool, eu não posso beber meu vinho? Eu não tô falando sobre você. Eu não tô falando sobre uma pessoa. Tô falando que se você não se irrita com quanto estão escondendo os dados de você, na minha opinião, tem um problema muito sério com você. Vão fazer o quê com você se você não liga? Estão mentindo para você sobre coisas muito sérias. Cadê o teu poder de decisão, então? Ah, Vitor, mas eu tenho liberdade para beber. Existe liberdade sem conhecimento? Não consigo imaginar. Não é liberdade, é só ignorância, né? Eu falo assim, é igual aquela, sei lá, é igual aquela a porta do Sérgio Malandro, que tinha como é que é aquela porta do Sérgio Malandro? Tinha assim, você pode escolher a porta 1, 2 e 3. Você tem a liberdade de saber o que você vai escolher? Não. Você não sabe o que tem atrás da porta. E vai me dizer que você é livre? Eu bebo uma decisão livre. Você nem sabia desses dados que eu estou falando. Agora vai me dizer que é livre. Liberdade é um consentimento informado. E olha só. Cara, porque isso deve pegar assim, ó, no coração da pessoa, no ego dela, assim, porque ela se identifica com aquilo, né? Vamos supor, ela bebe, todo final de semana ela bebe uma cervejinha, algo assim. Ela não entendeu ainda que aquilo faz mal pra ela e ela, acha que aquilo é o normal, né? E ela dói nela. Você falar uma coisa dessa. Porque as pessoas, é normal, todos nós temos essa tendência de se agarrar muito rápido a uma ideia, mas de se agarrar, mas não deixar ela embora com muita força.